Então, pessoal, deu a nossa hora, tá? A gente vai começar com a nossa live devagarzinho sobre o jejum. Vamos esperar o pessoal entrar só mais um pouquinho. Hoje, como vocês sabem, a gente vai falar sobre o jejum intermitente. O jejum como recurso, a ciência envolvendo o jejum, as suas aplicações, alguns problemas associados ao jejum, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância a título de saúde pública. Vamos ver se eu consigo contribuir aí para que vocês tenham um esclarecimento sobre esse assunto um pouco melhor, tá? Por que eu escolhi esse assunto do jejum intermitente aí no nosso canal? E esse canal, que a função do canal é falar sobre a capacidade do corpo de se autorregular sem elementos externos, né? E através da sua própria fisiologia, de uma maneira a fisiologia conseguir que ela se manifeste, você conseguir atingir seus objetivos, ou pelo menos ela não seja um obstáculo na sua vida, a fisiologia. Então, por que eu falei, por que esse assunto do jejum é muito importante a ser falado nesse canal? É porque o jejum pode vir a ser uma forma e uma estratégia que veio historicamente sendo utilizada para que você realize fisiologicamente alguma espécie de uma forma de zerar o seu sistema, as suas trocas, os seus hormônios. Ele dá uma entrada de uma informação que talvez venha a ser necessária para que o corpo resete a sua memória de informações que vem passando ao longo do dia aí, tá? Então, esse assunto é importante ser falado com essa característica científica, porque hoje a gente está na era da informação e todo mundo tem muita informação para todos os lados, e tem informações que valem a pena de ser discutidas e até estimuladas na população, e tem outras aí que vale a pena ser questionadas, né? O jejum, segundo os estudos científicos, ele tem, primeiro que estudar o jejum cientificamente é uma coisa que não envolve muito interesse de empresa, empresarial, para injetar dinheiro nos estudos. Então você vê boa parte dos pesquisadores aí até hoje queixando-se de que eles não têm estrutura para fazer pesquisa, por exemplo, em ambiente hospitalar ou em ambiente onde você teria alguns desfechos aí que fosse interessante com a utilização do jejum. Embora ele seja utilizado já em alguns lugares, como sempre foi, como um recurso terapêutico para uma série de coisas. A outra questão que envolve o jejum é que, assim, o jejum, uma vez que você está atuando na sua fisiologia como um todo, ele acaba impactando em diversas questões, né? Então é difícil você acabar fazendo um recorte metodológico, e muitas vezes as revisões sistemáticas aí elas acabam falando sobre o jejum, mistura um pouco o jejum com dieta com baixa caloria. Então eu vou falar assim, uma coisa muito prática na nossa vida, que a gente pode esperar do jejum. A título, uma vez que a minha tese de doutorado é em saúde coletiva, a título de saúde pública, eu estou aqui sim com um viés. O meu viés é estimular a prática do jejum na população. Porque ao fazer a minha investigação científica, encontra-se um monte de materiais sobre tanto a parte mais biológica, bioquímica, do processo, com as suas variáveis, com um monte de nome complexo, com o mTOR e a proteína, e a insulina não é inimiga e tal. A ideia que eu vou passar aqui para vocês é uma ideia para que você comece a fazer a sua trajetória investigativa através do jejum. E eu vou começar assim com uma música em relação a isso, aquela música que fala assim: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. O que essa música tem a ver com jejum? Exatamente a ausência de alimento. O jejum é definido pela ausência de alimento, a ausência de nutrientes.
E como diz a música, não haveria som se não houvesse o silêncio, porque a nossa fisiologia celular, ela basicamente transmite informações, e a física em si transmite informações a partir de que existem polaridades, ou seja, diferenças de pressão, diferença de osmolaridade, ou seja, quantidades de coisas dentro e fora das membranas celulares. E o jejum passa a ser uma diferença de pressão frente à alimentação, à digestão, a todo o processo metabólico. Então, uma vez que você se utiliza do jejum, e os estudos apontam para benefícios em relação a você zerar esse sistema metabólico de algumas maneiras, eu vou citar algumas, partindo sempre daquilo que tem mais relevância para a população, que seria o que? Assim, hoje se a gente faz uma análise da população como um todo, um grande problema da população envolve sim o fenômeno do açúcar e o fenômeno, a diabetes e as suas doenças correlacionadas. Que às vezes você fala, não tenho diabetes, mas o meu fígado tem uma gordura visceral, que é uma gordura que tem desfechos cardiovasculares ruins. Aí temos aí a diabetes com seus problemas de visão, com seus problemas de perfusão periférica, nós temos toda uma gama de problemas metabólicos e obesidade, dificuldade de perder peso, e que envolve muito esse assunto, e tem muitos estudos em relação a isso, e alguns estudos que procuram trabalhar com a questão da alimentação. Então nós estamos algumas décadas já tentando reverter esse processo. E foi a partir do momento que a gente foi internalizando essa necessidade, que era uma suposta solução, essa necessidade que a gente tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Se você for ver, isso é uma crença que está introjetada e que hoje não se sustenta na ciência, como uma forma assim, para uma população, faço esse recorte, a população geral. Não estou falando para aquele atleta que quer um desempenho específico em determinada coisa. Inclusive, aquele atleta tem sim benefícios do jejum, só que como tudo que eu falo nesse canal, você tem que abrir portas para experimentar. O que eu estou falando aqui é que essa dieta de 3 em 3 horas, supostamente, para que a gente tenha nutrientes, depois que a gente começou a introjetar lá, na sua década de 80, de 70, esse tipo de pensamento que tem que comer sempre, as taxas de obesidade só aumentaram, as taxas de diabetes só aumentaram, a população ficou com mais taxas de gordura visceral e os problemas ali associados. Então não existe correlação entre você falar, mas então quer dizer que a população não está fazendo o que é recomendado para esses problemas? E os estudos mostram que não é verdade. Mostram sim que a população tem feito aquilo que é recomendado. Cortado calorias às vezes, comido várias vezes ao dia, procurando se controlar para não comer demais e tudo relacionado de 3 em 3 horas, tudo direitinho, mas a pessoa não consegue perder peso, não sai daquela dinâmica metabólica ruim, com perda de vitalidade, com às vezes oscilação dos estados de humor. E isso está tudo correlacionado. Então, como é que a gente vai conseguir pensar um pouco sobre isso para esclarecer? Essa semana eu botei um vídeo sobre a insulina, que eu já digo, não é inimigo. Porém, a nível populacional é sim um inimigo, na média da população que tem vivido hoje, e vale a pena você criar a sua relação com a insulina. E o jejum é a melhor maneira para você criar a sua relação com a insulina, porque o jejum não tem entrada nenhuma de insulina. É no jejum que acontece sim, que o corpo começa a entender, principalmente aí, fisiologicamente falando, que ele pode viver de gordura novamente. E às vezes a gente tem passado tanto tempo com essa dinâmica de dar o alimento de 3 em 3 horas, e esse alimento vai dar um certo pico de insulina, vai passar por um determinado metabolismo, que vai oferecer açúcares aí para nossas células, e todo o processo está envolvendo essa transmissão, essa utilização do açúcar como forma de alimento, e é claro que de 3 em 3 horas esse ciclo se conclui de açúcar e você vai precisar de mais açúcar, senão você vai ter até sintomas, e por isso que a gente vai começar a acreditar e introjetar que essa forma
de lidar com a situação comendo de 3 em 3 horas, ou seja, com medo do jejum, ela pode ser verdadeira. A gente introjeta a partir da nossa sensação, porque tem muitas pessoas que me falam, mas se eu não fizer eu vou ter dor de cabeça. Se eu não comer de 3 em 3 horas, nossa, eu fico irritada demais, eu não consigo trabalhar e diversas outras coisas. Então, isso me diz o quê? Isso me diz justamente essa pessoa tem que cruzar a chave do seu metabolismo para que ela consiga reensinar o corpo a queimar gordura. Sua vida vai ficar muito mais fácil, não é? Porque o jejum é uma coisa, eu não tenho tempo, o jejum resolve isso, porque você não precisa ter tempo, sobra tempo, você não vai perder tempo para se alimentar naquele momento, e sim no outro momento. Então o jejum resolve muitas coisas. Eu não tenho dinheiro para gastar, jejum não gasta dinheiro com jejum nenhum. Então não existem esses desafios, mas existem sim os desafios fisiológicos, e por isso que eu quero preparar vocês. Então o desafio fisiológico aí mais interessante que a gente cruze é qual? É justamente fazer com que o corpo utilize a gordura como energia. Então, para preparar isso, para você se preparar para fazer um jejum sem sintomas, eu diria assim, sintomas adaptativos, eu tive dor de cabeça, eu tive um cansaço muito grande, isso daí é um sintoma de que seu organismo está muito acostumado com carboidrato como forma de alimento. Então, antes do jejum, vale a pena associar, e os estudos mostram que vale a pena associar você numa forma de dieta que consiga utilizar mais gorduras, tá? Aquele outro vídeo eu falo um pouquinho sobre as gorduras, depois eu falo um pouquinho em outro vídeo sobre o colesterol também, como é que cientificamente as informações, esse medo sobre o colesterol, ele não é respaldado cientificamente de forma alguma atualmente, tá? Mas então gorduras boas, vamos lá, são os ômega 3, gorduras que possuem ômega 3. Basicamente você precisa saber, tem que nutrir um pouco antes de se preparar para um jejum de gorduras boas e testar seu corpo para ver se ele está conseguindo se utilizar dessas gorduras, tá? Como é que você vai fazer esse processo? Você vai procurar, alguns dias antes ou até uma semana, você vai retirar em determinados horários do dia, às vezes uma boa faixa, vai deixar o seu carboidrato, ou você vai retirar, ou inicialmente você deixa ele para uma hora do dia lá que você escolha onde você precisa mais de carboidrato, tá? Eu recomendaria nesse processo adaptativo inicial no final do dia, em função da ansiedade, que o carboidrato às vezes ele acalma a nossa ansiedade e ele tem absorção de triptofano, dependendo do carboidrato, e vai relaxar a pessoa, e isso pode ser importante, uma ativação do parasimpático. Eu deixaria para o final do dia, porque no primeiro momento essa mudança, essa transição para a fase de gordura, toda mudança no corpo ele pode ser visto, às vezes, com a liberação de cortisol, tá? O cortisol, um hormônio estressor. Eu vou simplificar as coisas para vocês. Espera lá. O cortisol é o hormônio que estressa, mas o hormônio que estressa, ele tem a sua atividade, ele é muito bom para nós, mas ele faz a gliconeogênese, ele faz com que o corpo arranje açúcar de qualquer lugar, né? Claro, ele tem uma série de prioridades, né? Mas ele vai disponibilizar açúcar no sangue para que você faça as suas atividades, certo? Então, assim, o processo de jejum, às vezes pode ser um pouco, no início, estressante, a mudança dessa dinâmica de consumir gordura ou consumir carboidrato. Mas eu estou fazendo uma maneira bem atenuar para você. Então, por exemplo, se você, primeira semana, conseguir diminuir os carboidratos de cadeia simples, por exemplo, que é veneno. Isso aí eu falo abertamente, é veneno. Carboidrato de cadeia simples é veneno. Quer usar veneno, saiba usar o veneno na hora certa, tá? Então, o que seria? Veneno, açúcar branco, veneno. Tá, passando açúcar branco, todo mundo sabe que é veneno, mas aí os carboidratos, quanto mais refinado, mais facilmente ele será absorvido, porque ele já foi quebrado já anteriormente, até mecanicamente ou fisicamente, ou bioquimicamente, ele vai ser absorvido muito mais rápido pelas microvilosidades ali, vai dar um pico de insulina. E isso é uma coisa que geralmente o jejum consegue controlar, diminuir os picos de insulina, e boa parte dos benefícios aí do jejum, associados principalmente à distribuição de gordura visceral, associados, então você queimar a gordura, o que impede você entrar nesse padrão de queima de gordura seriam esses picos de insulina. Voltando ao nosso assunto do dia a dia lá, falando para vocês. Então, você vai primeiro fazer com que você use o carboidrato em determinada hora e outras horas você não use carboidrato algum.
Então você começa então a espaçar as suas refeições naturalmente. Vai, eu como como várias vezes ao dia. Não, come 3. Depois você vai comer 2 vezes ao dia. Mas começa com 3 vezes ao dia para experimentar, tá? Experimentando esse processo, você vai tirar o carboidrato que está... Carboidrato, o que é carboidrato geralmente? É pão, macarrão, farinhas que tem... você estuda um pouquinho sobre o que é carboidrato, que é uma coisa bem básica, você tira e você coloca as gorduras boas. Abacate, óleo de coco, manteiga, azeite de oliva, ovo. As carnes contêm as gorduras, mas essas que eu lhe falei anteriormente são ricas em ômega 3, que é um tipo de gordura muito boa. E você vai procurar tirar um pouquinho das gorduras que podem competir com esse ômega 3, que não são muito boas, que são as gorduras de óleo espremido, óleo vegetal, óleo de soja, que serve para botar nas máquinas lá, que o corpo não sabe nem o que fazer com aquilo. Tá? Passado esse processo inicial, então talvez você consiga sentir que você não está tendo sintomas. Opa, seu corpo já deve estar conseguindo energia de alguma coisa, que é gordura. Você pode até se utilizar de fazer algum autometabolismo de manhã, um exercício, alguma coisa para testar se o corpo está conseguindo. Pô, eu consegui fazer um exercício aí, legal, na base dessa alimentação mais rica em gordura, e estou bem, ou seja, o teu corpo está começando, está mudando, virando a chave do metabolismo. Feita essa preparação inicial, o que vale a pena pensar, no segundo momento é você pensar assim, primeira coisa, cara, existem vários protocolos de jejum. Não tem nenhuma comprovação científica que um é realmente melhor do que o outro. Inclusive os estudos são muito metodologicamente, existem... porque não tem um interesse financeiro que vai conseguir acompanhar, às vezes, o estudo por muito tempo, mas tem estudos robustos também, tá? Mas basicamente esses estudos não chegam na finesse de falar qual é o melhor jejum, qual é a melhor hora. Isso está na mão de cada um. Você pode testar, tem gente que fala que para de comer à noite, depois vai até o meio-dia, já dá 16 horas. É um jejum curto, mas aí esse jejum curto já tem uma série de benefícios, principalmente diminuir essa resistência à insulina, porque não vai ter insulina circulante. E quando tiver, ela vai fazer a função, porque o corpo com o tempo, quando tem insulina demais, ele acaba ficando resistente à função da insulina. E resistente à entrada do açúcar na célula, entendeu? Então, quando houver açúcar, você vai sentir melhor esse açúcar. Isso pode ser uma função do jejum aí ao longo desse momento. Uma coisa, até falando essa questão do sentir no açúcar, do que se tem na literatura um pouco, que é a questão da assim, mas e a fome? A fome pode ser um obstáculo aí nesse processo. Tem muitas pessoas que já tentaram fazer determinadas dietas e passam fome e vão sofrendo e vão na sua vontade de melhorar, seguem a recomendação de comer menos e tal, e contar caloria e se preparar e tal, só que isso tem um problema já estudado na literatura e confirmado em estudos já robustos também, que essa estratégia de você ficar o tempo inteiro aí nesse processo tem um problema, que você acaba aumentando a fome, a grelina, que é um hormônio aí responsável por indicar quais são os horários do dia que você tem fome, você acaba aumentando a fome, depois de um tempo você não aguenta mais aquela dieta. E em contrapartida também, você acaba baixando seu metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É quando eu estou parado, eu estou gastando energia para manter minhas funções aqui, né? Então, se eu faço essa dieta de baixa caloria toda a vida, tendo a entrada de insulina e tudo a ela associado, mas com pouca caloria, o corpo entende, olha, está entrando açúcar, mas está entrando pouco. E ele também entende o seguinte, olha, a gente tem insulina elevada e ela não está conseguindo fazer com que a gente vire a chave e comece a queimar gordura. Então a gente está sem muita energia, o que a gente faz? A gente baixa o metabolismo e daqui a pouco a pessoa está comendo pouco e está engordando, não está conseguindo emagrecer, isso não se mantém e ainda está com uma fome enorme. Aí vai começar a comer tudo de novo, tá certo? Esse que é o grande problema das diretrizes atuais em relação a antigas, né? Em relação a determinados problemas, é que a pessoa fica nesse ciclo e com aumento de fome, diminui o metabolismo e por isso mesmo que há alguns programas, assim, por exemplo, não sei se vocês se lembram daquele programa que o Ronaldinho fez, os caras faziam lá, que eles se matavam de fazer exercício para emagrecer, aí o cara emagrecia, né, naquele programa, claro, mas a custa de quê?
à custa de um estresse danado, o cara fazendo exercício físico pra caramba, aumentando o gasto calórico no caso, e diminuindo a ingesta de coisa o tempo inteiro e tal. Mas o que acontece? O que aconteceu com o Ronaldinho depois daquele processo? O que aconteceu com os participantes que fizeram? Isso aí tem nos Estados Unidos vários anos. Por que eles não reúnem aquele pessoal todo que fez aquele negócio, que perdeu peso naquela época? Porque eles estão tudo mais gordo, porque eles no final daquele programa estavam estafados, não aguentavam mais, estavam com o metabolismo lá embaixo, a queima basal baixa, e a fome alta, o cara não se aguenta. E depois, embora isso na literatura mostre que é completamente ineficaz e insustentável, tem uma linha de pessoas que vão falar, então isso é incurável, a diabetes é incurável, você reverter um quadro de obesidade é impossível. Claro, você não usou a metodologia correta. E isso é um problema de saúde pública, por isso que a gente está falando aqui nesse canal. Então, voltando lá, a sua rotina de jejum, aquela rotina que não tem uma definição, chega uma hora o jejum, o que se sabe é que o jejum pode vir a ser bom, muito bom para o controle da insulina, e por isso o corpo vai começar, modo pouca energia, o corpo vai começar a queimar, ativar a utilização das próprias gorduras como forma de energia, o que quer dizer que você ao longo do processo vai perceber, claro que vai perceber que você vai diminuir a gordura visceral aqui na altura do fígado e da barriga, essa gordura que está dentro das vísceras, está próxima às vísceras, porque o corpo vai utilizar primeiro essas que está ali perto e vai fazer essa sensação vai te dar. E quando você começa a mobilizar a gordura aí no seu corpo, você vai mobilizar a gordura, e a gordura é pressuposto para a produção hormonal. Então você pode ter até uma reorganização dos seus hormônios, né? Eu vou falar de uma maneira bem lúdica, seria como se o jejum pudesse fazer o seguinte: você está lá num momento de estresse, de jejum, de luta, de conquista, de trabalho, de que seja, e o corpo está entendendo, olha, eu preciso me reforçar mais ainda, não está entrando o alimento e agora eu vou me reforçar. E a partir desse tensionamento da sua fisiologia é que a fisiologia se esforça. E isso é a base de toda a fisiologia do exercício, por exemplo. Você tensiona uma estrutura, daqui a pouco ela vai construir mais proteína e por aí em diante, tá? Falando um pouco sobre isso, que eu acho importante de falar aqui rapidamente para vocês é que é o seguinte: assim que voltar do jejum, estratégias para manter o jejum inicialmente. Então, durante o jejum, que não vai quebrar o jejum, principalmente na questão do pico de insulina e tal, mas uma coisa que pode vir a acontecer, uma vez que você consiga controlar a sua insulina, o corpo ele pode vir a deixar de reter tantos sais e tantos... Então você talvez vai começar a urinar mais, vai precisar tomar mais água, e às vezes você precisa tomar água com uma pitadinha de sal, às vezes seja isso. Porque às vezes a gente confunde a nossa fome, uma vez que ninguém nunca fez isso, eu vou tomar uma água com pitadinha de sal para ver se passa a minha fome. Mas pode ser que o corpo esteja pedindo sal, e o sal é importante para a contração motora, é importante para a manutenção daquela osmolaridade que eu falei lá no começo, que é a diferença de uma coisa e a outra. O sal é extremamente importante, então você pode usar uma pitadinha de sal aí, com uma água, para ver se você consegue levar o seu jejum, né? Para mais adiante. Coisas que geralmente o pessoal erra na hora de fazer esse jejum ou praticar o jejum, que deve ser pensado bem prático assim. Primeiro, vou fazer jejum, vou ficar em casa. Não, mais vale tu começar a incluir o seu jejum com atividades, você fazer coisas, entendeu? Segunda coisa, não vou fazer prática de exercício físico porque eu estou em jejum, não vou conseguir e tal. Não, quanto mais você conseguir colocar a prática de exercícios físicos, melhor para o seu jejum, e essas são as evidências. É claro que o cara vai pensar, mas eu vou perder proteína e não sei o quê. Não, a última coisa que você tende a perder no seu organismo é proteína. Antes ele vai consumir o glicogênio, a glicose, depois o glicogênio que está no fígado, depois o glicogênio que está nos músculos, e depois ele vai consumir a proteína. Sim, mas se você é um atleta e não quer perder nada de proteína, realmente, você tem que usar esse jejum. Se você quer ter esse recurso, você vai usar esse jejum a título de tentar aumentar seus hormônios, para então que os hormônios façam sua atividade numa boa noite de sono, tá certo? Porque depois a boa noite de sono é que vai fazer com que as coisas se reorganizem no organismo. Então, você passa por esse processo. Outra dica no meio do jejum talvez seja interessante, então prática física, mantenha-se ativo, mantenha seu corpo circulante, saiba que você está passando por um processo de
estresse controlado. Isso é bom para a sua fisiologia. E nós falaremos de estresse, de colocar o corpo em estresse em outros momentos, porque isso é a base do nosso canal também, porque o nosso canal fala sobre os princípios de autorregulação do corpo. E esses princípios de autorregulação muito passam por você encarar o estresse de frente. Depois eu vou falar sobre o sistema imune, eu vou falar sobre algumas coisas, e você saber, o seu corpo saber controlar ou dar conta do estresse de uma maneira fisiológica, você dá condições para ele, para tensioná-lo e relaxá-lo nessa polaridade que a gente está falando do organismo, é muito importante, tá certo? Então o jejum passa a ser a polaridade mais incrível associada à alimentação. Por isso que é tão importante a gente fazer aí esse estudo do jejum. Quer uma recomendação? Faça uma... Geralmente, ele sempre foi feito em processos reflexivos, porque ele altera, sim, o estado de consciência, porque ele altera, sim, a energia que vai para o teu cérebro. E se começa a vir energia vinda de gorduras e de que se transforma em corpos cetônicos, você talvez tenha uma estabilidade do seu humor, né? Por isso que tem estudos dos corpos cetônicos aí com problemas de Alzheimer, com problemas em crianças de epilepsia. Então, você estabiliza o aporte energético para o teu sistema nervoso central, o que vai ser um processo, você pode chamar do jeito que queira, mas fisiologicamente para chamar é um processo espiritual, um processo reflexivo, um processo de limpeza aí do meu software, né? E também do hardware. Agora eu vou falar do hardware, porque o software, eu falei do software porque é a memória, né? Você vai pensar um pouco sobre isso, você vai... mas em relação ao hardware, ou seja, será que o meu equipamento muda eu fazendo jejum? Sim. Existe uma série de evidências aí, mas os estudos não são tão robustos assim quanto se dizem. Mas o pessoal gosta de falar muito sobre autofagia. O que é autofagia? É o corpo fazer uma coisa que ele sempre faz, que é fazer a faxina, pegar aminoácido, pegar coisas que estão ali oxidadas, que já fizeram sua função e estão paradas ali. E estão paradas e geralmente estão paradas e estão estanques, atrás da camada de gordura, atrás de uma camada de coisas que a gente foi dando alimento, a insulina foi fazendo o que faz, que é reservar e aquilo ficou estagnado, entendeu? No processo de jejum, esse processo começa a correr o oposto. Você tira essas coisas que estão estagnadas e o corpo, quando, por exemplo, você faz um exercício, você queima glicogênio, o que ele faz? Ele vai falar assim, olha, a gente precisa estar constantemente repondo as células estruturais do nosso corpo, as proteínas, né? Então nós precisamos encontrar aminoácidos. Onde é que ele vai encontrar aminoácidos? Vamos encontrar aquele aminoácido, tem lá uma mitocôndria velha? Vamos desfazer aquela mitocôndria, fazer a tal da autofagia celular. É difícil de ser medida cientificamente, porém existem umas evidências bacanas em relação a isso, está crescendo muito estudo em relação a isso, porque daí isso daí já vai começar a falar da questão lá dos possíveis cânceres a ser prevenidos por uma rotina de jejum. Não existe evidência sobre isso, porém existe alguma coisa ao redor disso que indica que pode ser a ser promissor. Tem estudos com ratos, tem estudos assim, mas a longo prazo de estudo epidemiológico eu desconheço, mas se alguém souber, tá bom. Então assim, tá certo. Agora, só para concluir a nossa conversa, na hora de voltar do seu jejum, né, eu já falei um pouco da preparação, depois eu falei do meio de campo. O meio de campo eu vou até falar assim, às vezes, que coisas que não quebram o jejum e que podem ser assim, tô com fome e tal, você pode tomar um café, caso não tenha problema, você pode tomar um chá verde ativa bem a atividade e às vezes facilita assim a atividade das gorduras. E aí você já passa por aquele momento, que geralmente uma coisa que eu queria falar, essa grelina, ela se distribui também em relação ao ciclo do dia, tá? Então, chega perto do almoço, é aquela hora que eu tô acostumado, o teu corpo antecede hormonalmente que você vai receber alimento. Passado daquela fase, você vai baixar como se tivesse comido. Então você pode para ir praticar o seu jejum. Falando um pouco sobre o tempo do jejum, interessante você... um outro erro, assim, às vezes o interessante é você já saber que horas que você vai terminar o jejum. Vou fazer de tantas horas. Aí tu não fica na dúvida. Ficar na dúvida no meio de campo, não. Tu vai fazer tantas horas, e ali tu pode usar água com sal, um café, isso não vai quebrar jejum. E até, se seu objetivo é o controle da gordura mesmo, gordura visceral, ou da sua glicemia, ou do seu triglicerídeo,
Aí você pode usar nesse meio de campo, botar um óleo de coco no seu café, que daí vai dar uma entrada de gordura, seu corpo vai reafirmar que aquele é o alimento a ser explorado e que tem no corpo aí para que você faça essa queima e mobilize essa energia. Deixa eu ver o que mais, galera. Sim, agora sim. Voltando a do jejum. Voltando do jejum, porra, tu vai voltar do jejum dando pico de insulina, entrando logo com carboidrato, uma vez que o jejum já demonstrou que você consegue ter uma baixa da insulina, que é aquela coisa toda que eu já falei, epidemiológica, que é um problema de saúde coletiva. Não. Você vai entrar no jejum com o quê? Poxa, entra às vezes com uma castanha. Quem não tem problema pode ser um queijo gorduroso, assim, quem não tem problema. Você não vai voltar do jejum com as coisas que lhe causam dificuldade e nem que causam pico de insulina. Ponto final. Cada um tem as suas intolerâncias, as suas peculiaridades. Falem com os seus profissionais, com os nutricionistas, com os seus profissionais que lhe atendem e com vocês mesmos para saber quais são as suas intolerâncias, tá? Você não vai voltar do jejum com a intolerância, porque um dos benefícios que eu não tinha falado ultimamente, ainda não tinha falado, é que o jejum, em função dessa história, a gente já sabe hoje que a microbiota, que a flora intestinal é um negócio extremamente importante, que o intestino é o segundo cérebro, e ele nutre o cérebro totalmente, produção de serotonina, um monte de coisa é bacana de lá, é legal a gente equilibrar e ter essa relação com o teu intestino, que o jejum ele dá autonomia frente à relação com o intestino. Por que isso? E com a sua fisiologia? Lá por causa daquela música inicial que eu falei lá no começo. Para quem não estava aqui, aquela música ela fala sobre o quê? Vou falar de novo aquela música que ela é muito boa. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Sabe? É a diferença. E a partir do ser humano, quando ele observa a diferença entre as coisas, entre o polo das coisas, é que você tem consciência. Então o jejum dá consciência sobre a sua alimentação. Ele dá sua autonomia para você escolher o que é bom para você. Para testar. A vida é um teste, é um experimento. E ele abre esse experimento. Então, independente de peculiaridades científicas ou não, o jejum é uma forma libertadora para você estudar quais são suas conclusões, tá certo? Dá uma zerada nessa situação. Quando voltar do jejum, volte com um alimento bom, de baixa glicemia, se possível. Se comer carne, pega uma carne, se prepara. Bom, existem várias metodologias aí e a bateria aqui até está acabando do negócio. Então, pode abrir a janela com proteína? Pode sim, até é bem legal, tá bom? É uma coisa boa. Eu vou dar uma olhada geral aqui para vocês, as perguntas eu vou responder, tá? Aqui, pitadinha de sal, como não pensei nisso? Sim, pitadinha de sal, porque na verdade no jejum você vai estar pegando tuas toxinas e botando tudo para fora, tu mobiliza muitas coisas, vai fazer mais xixi, vai liberar mais sais, porque a insulina não vai estar retendo alguns sais ali naquele processo e tal. Então, reponha sal, porque às vezes o cara fala, tem um cãibra no jejum, será que é falta de quê? Sal de cozinha, sal baratinho, bota um pouquinho, tá? Experimenta o sal. Depois eu vou fazer um encontro para falar sobre sal, será que o sal é realmente tão maléfico pra gente? Olha, muito pouco sal é bem pior. Uma certa dose de pouco sal você vai deixar o cara bem estressado, na verdade, porque você vai fazer com que as suprarrenais fiquem hiperativas e o cortisol aumente. Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, para quem treina, para quem joga, quem bota sal para fora, por isso que o Gatorade até hoje ganha uma fortuna e a gente gosta de tomar Gatorade, né? Mas na verdade é água com sal. É barato de fazer, pega uma pitadinha de sal, vai lá treinar e depois tu me diz se tem cãibra, se não melhora um pouco as cãibras, né? Tá? Meu Deus do céu, aí eu vou falar, meu Deus do céu, vai aumentar a minha pressão. Olha, em normotensos não tem nem evidência disso, inclusive, enfim, não vou para esse assunto agora, vamos fechar o assunto do jejum aqui, tá certo? Então foi isso, pessoal, esse encontro aí. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas e eu vou tentando aprender mais como é que faz essa coisa de live. O material está gravado no outro telefone, vamos ver se está tudo certo. Até mais, eu acho que não tem mais perguntas, ó. Ai. Depois xilitol e tudo. Não,
Não bota essas coisas, não. Que também o corpo, quando ele sente o doce, ele também vai achar que vai vir açúcar, ele tem liberação de insulina, por mais que não tenha, entendeu? Então eu acho que não é um recurso assim, ó, vamos ver. Então tá bom, galera, tá? Foi satisfação falar com vocês aí, vamos voltar pro trabalho e abraço. Até mais, tchau, tchau.